Boa noite, bom dia, boa tarde. Mais um programa Reflexões com Nádia Schneider. Agradecendo o apoio de Carlos Schultz e seus incensos incríveis. Encomendas no 896874093. Agradecendo também o apoio de Bar Bodega Restaurante, na esquina da Jesuíno Maciel com João Álvares Soares, no Campo Belo. Consultas comigo no 11 94 944 1425. Peço que você compartilhe, curta, comente e para que o canal possa crescer e que o YouTube entenda que esse canal tem relevância. Antes de começar o tema de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre o Cura-te, que é um centro universalista onde tem atendimento de apometria, de harmonização, vários cursos e vários tratamentos voltados para o autoconhecimento, para as nossas curas internas. E ele mudou de sede recentemente, então qualquer doação que vocês possam fazer, ela é bem-vinda. Estava na Borges Lagoa, agora está na Avenida Santa Catarina, e porque lá não cabia mais o número de pessoas, então precisou de um lugar maior para os atendimentos. Então vocês podem entrar no site www.curate, do verbo curar, cura-te, cura, -te, Centro Universalista, curate.com.br, e lá tem toda a programação, todas as atividades, os horários, os dias e como funciona a casa. Eu sou membro da casa há um ano e pouquinho e por isso eu vim aqui, também por esse motivo, para que o canal, embora pequeno, possa ajudar a divulgar o trabalho que lá é feito, certo? Usem seu discernimento, usem o seu coração, a sua razão, façam uma visita para ver se vocês se encaixam na metodologia, na maneira como a casa trabalha. E agradecemos a todos que puderem colaborar. Qualquer colaboração é bem-vinda. O tema que eu escolhi para hoje é sincronicidade. Jung já falava muito disso. E todos nós, sem exceção, em mais de um momento das nossas vidas, já passamos por sincronicidade. Pode ter acontecido de não termos nos apercebido disso, mas elas acontecem. E quanto mais nós nos conectamos com nós mesmos, com um propósito, com um caminhar na direção desse propósito, mais as sincronicidades acontecem. Tem uma frase que diz que quando eu olho para o abismo me olha de volta. Então, um assunto qualquer que não seja do seu interesse, ele vai passar despercebido, batido praticamente, porque não é do seu interesse. Então você não dá atenção àquele assunto, você não lê sobre aquele assunto, você não comenta sobre aquele assunto. Quando o assunto surge, você nem dá muita atenção ou muda o rumo da conversa.
Mas quando o assunto interessa, você pesquisa, você conversa, você debate. E aí, ao seu redor, você cria um campo energético que envolva esse assunto, seja ele qual for. E mais informações acabam chegando. É um filme que fala sobre o assunto, é um livro que comenta sobre o assunto, é um lugar onde pessoas se reúnem sobre esse assunto, é mais alguém. E essas são as sincronicidades. Vou dar um exemplo bem fácil, dentre vários que me aconteceram. Quando eu fiz o curso de massagem, eu dei aula durante 7 anos naquela escola. E eu sempre recomendava alguma bibliografia. E aí tinha um livro chamado Viva Bem com a Coluna que Você Tem. Não lembro o nome do autor, mas era um livro que eu estava querendo. E aí eu fui procurar num sebo que eu já frequentava, ali pertinho do Viaduto Maria Paula, no Viaduto Maria Paula. Não sei se ele ainda está lá, esse sebo. Enfim, aí entrei lá. Eu já estava fazendo curso de quiropraxia também. E eu falei desse livro. Falei, olha, eu estou precisando desse livro e tal. Você tem? Ela falou, olha, eu tinha esse livro aqui, mas me deixa o seu número, que assim que chegar eu te ligo e você vem buscar. Eu falei, tá certo. Ela falou, mas eu tenho algum material de quiropraxia, te interessa? Eu falei, deixa eu dar uma olhada, porque eu estou fazendo o curso. Ela falou, eu tenho algumas apostilas no mezanino, e apostilas é difícil vender, as pessoas procurarem, as pessoas procuram mais os livros. Eu falei, vamos subir. E subindo a escada, na parede que acompanha a escada, tinha alguns livros, umas prateleiras com alguns livros. Subimos, sentamos lá com café. Ela me mostrou as apostilas, eu escolhi 2. Falei, tá bom. Então agora, muito obrigada pelas apostilas. E aí, quando chegar o livro, você me avisa. Ah, tá, combinado. Ao descermos a escada, teve um livro que tombou aquelas prateleiras que estavam ali. O livro tombou assim. Era justamente o livro que eu estava procurando. Quando eu subi as escadas, ele já estava ali. Mas eu não vi, ela também não. Quando eu estava descendo, o livro tombou. Interessante ele ter tombado. Podemos dar qualquer nome a esse fenômeno. Mas eu estou direcionando a conversa para a sincronicidade. Eu fui procurar o livro, já tinha o livro lá, mas ela não se lembrava. Peguei o livro, comprei, dei as aulas da semana e comentei. E pessoal, tem um livro muito bom, é esse o título. Quem tiver interesse, me dá o nome, que eu vou ver do mesmo lugar que eu comprei o meu. Se tiver, eu já trago para quem quiser. E 3 alunos de turmas diferentes, um de cada turma, se interessou pelo livro. Então, passado um tempo, eu voltei no sebo, que eu frequentava muito esse sebo. Falei, olha, eu vi lá o pessoal, porque eu deixei avisado para ela, eu vou indicar, você deixa separado para mim, porque eu tenho certeza que alguém vai pedir. Tá bom. Só que nesse meio tempo ela não me ligou, mas eu fui lá e falei, olha, tem 3 alunos interessados no livro. Você tem algum exemplar? Ela falou, tenho 3. Isso foi uma sincronicidade. Eu precisava de 3 e tinha 3. Então, de novo, aquele exemplo. Quando você olha para o abismo olha de volta para você. Ou seja, aquilo que eu emano volta para mim.
Então eu estou precisando do livro X. Só que eu tenho que fazer minha parte. Então eu vou numa livraria, eu pergunto para as pessoas que eu conheço, olha, eu estou procurando o livro tal, não estou encontrando. Você tem para me emprestar? Você sabe onde é mais fácil de encontrar? Vou pesquisar em livraria, vou pesquisar cedo. Quando eu passar na frente de uma livraria, eu vou entrar e vou olhar. E por aí vai. Em algum momento eu vou encontrar esse livro. Eu estou dando o exemplo do livro. Mas lembrem-se e pensem em outras sincronicidades que aconteceram com vocês ao longo das suas vidas. Você pensar numa pessoa, puxa, como é que anda fulano? Faz tempo que eu não tenho notícias, faz tempo que eu não encontro, faz tempo que nós não batemos um papo, daí a pouco a pessoa manda uma mensagem, a pessoa te liga, ou alguém comenta que encontrou a pessoa e que ela quer marcar um café. Quantas vezes já aconteceu de você estar com uma série de tarefas para desempenhar no dia a dia e vem uma pessoa na sua cabeça, vem uma situação qualquer e aí acontecem várias situações que te levam ao encontro dessa pessoa e você, ao encontrá-la, fala, nossa, você sabe que há 2 dias atrás você me veio na cabeça, eu estava com tanta coisa na cabeça, tinha umas coisas para organizar e tal, mas do nada você me veio à mente. Provavelmente a pessoa estava pensando em você também. Então não existe acaso, e sim sincronicidades, causalidades. Porque eu estou numa frequência com aquele aspecto, com aquela situação, com aquela resolução que eu preciso. E aí, como tudo é vibração, como tudo são ondas, eu emiti aquela onda no meu pensamento, como será que está a fulana? Preciso do livro tal. Tenho que comprar uma cortina nova. Exemplo. Eu gostaria de ir no carnaval e ir para o lugar tal. Porque durante o dia nós pensamos em milhões de coisas. Passam vários pensamentos pelas nossas mentes o tempo todo. Tanto naquilo que nós estamos atentos, quanto outros pensamentos que se atravessam. E eles se misturam, mas todos vão para essas linhas vibracionais, para essas ondas vibracionais. E pensamentos semelhantes vão ser atraídos uns aos outros, uns pelos outros. E daí é que acontece a sincronicidade. Então, vamos imaginar aqui se cada ser humano resolver fazer um pensamento positivo 5 minutos por dia. Eu não sei quantos fusos horários tem o planeta, mas Brasil e Japão são 12 horas de diferença, certo? Então, nesses fusos horários, teremos 24 horas por dia, 365 dias do ano, vibrando positivamente. 5 minutos, né? Durante 1 hora. Cada ser humano, nós somos 7 bilhões de habitantes aproximadamente. São 7 bilhões de pensamentos positivos. 5 minutos por dia.
5 minutos é muito? 1 minuto que seja. Então, eu estou pensando positivamente durante 5 minutos. Vou dar um exemplo qualquer. Das 13 às 13h05. Às 13h05, uma outra pessoa vai estar fazendo o mesmo tipo de pensamento. Não exatamente igual ao meu, mas um pensamento positivo qualquer para o planeta. E assim sucessivamente. Então não é uma coisa trabalhosa, não é uma coisa demorada. E a sincronicidade vai acontecer sem dúvida, porque estamos todos conectados num mesmo objetivo, que é pensar positivamente. Então, as ondas vibracionais no coletivo vão começar a mudar, porque a sincronicidade vai ficar cada vez mais forte. Eu ia começar às 13 horas, mas eu me atrasei por qualquer motivo. Não tem problema. Eu me determinei a fazer às 13. Mas por algum motivo eu não consegui fazer às 13, só consegui às 19. Mas alguém fez às 13, porque são 7 milhões, bilhões de pessoas. Independentemente da sincronicidade acontecer ou não, estar acontecendo ou não, quem está aqui está porque tem algum tipo de sintonia com aquilo que eu falo. Então está havendo uma sincronicidade. E eu costumo fazer um trocadilho com o meu nome, que Nadima é por acaso. Principalmente nesses exemplos que eu dei. Você está procurando um livro, de alguma maneira aquele livro chega até você. Caiu da prateleira, eu indiquei, tinha lá no mesmo sebo, as pessoas pediram para comprar. Aquela informação que você precisava chega até você. Um restaurante que te indicaram, você não estava encontrando, quando você menos espera, você estava indo por um caminho, é para o outro, não é aquela ruinha, é outra ruinha que você tinha que entrar e você entra e fala, nossa, mas foi esse restaurante que me indicaram, faz um tempo já que eu estou procurando. Eu tinha que usar roupa branca para trabalhar com massagem, nos consultórios e tal. Eu ia no brechó, aparecia muita roupa branca. Sincronicidade, eu estava procurando a roupa branca. Eu acabava entrando nos brechós e tinham muitas peças brancas. Leg, sem ser leg, bailarina, jeans, camiseta, camisa, agasalho. Vai aparecendo. Então, quando você realmente se compromete com algo, essa vibração que sai do seu pensamento, do seu sentir, do seu ir buscar, ela vai encontrar eco em algum lugar e vai voltar para você. Então procurem lembrar de todas as vezes que vocês falaram, nossa, mas eu estava justamente pensando nisso, eu estava justamente querendo ir em tal lugar, eu precisava da resposta X. E a resposta vem. Que também é o pensamento heurístico. Então, em vez de você ficar muito tempo, às vezes, numa questão que você não consegue resolver, é igual prova. Lembra que você fazia prova na escola? Estava difícil uma questão, você deixava lá para o fim. Deixa eu responder primeiro as que eu sei, depois eu volto aqui. E a resposta vem. Então, eu não estou conseguindo resolver essa situação. Não vou pensar nisso agora. Depois de um tempo, será? Sei lá, você está escovando os dentes. Nossa, é tal coisa.
rua, tem duas pessoas conversando perto de você. É um comentário que você escuta e aquele comentário fez todo sentido para alguma questão sua. Não que você tenha ficado escutando a conversa alheia. É uma frase numa legenda de filme. É um livro que você dá uma folhada e tem lá uma frase que te chama atenção. E as sincronicidades, quando elas começam a acontecer, elas começam a vir com uma velocidade, com uma frequência cada vez maior. Por quê? Porque a sua conexão está aberta. Agradecendo o apoio de Carlos Schultz, seus incensos incríveis, comendas no 986874093. Agradecendo o Bar Bodega Restaurante, esquina da Jesuíno Maciel com João Álvares Soares, no Campo Belo. Consultas comigo no 11 94944 1425. Visitem o site do Cura-te. Não deixem de curtir esse vídeo, compartilhar, comentar e recomendá-lo para essas pessoas que você conhece. Quando eu comecei aqui no YouTube, eu comentei com algumas pessoas, enviei para algumas pessoas, e uma dessas pessoas comentou comigo depois. Eu fui recomendar para uma amiga minha e a vizinha dela já ouvia você na Rádio Paradise. Uma sincronicidade. Mais uma. Então, comecem a prestar um pouco mais de atenção quando a sincronicidade acontece. Só aceite e agradeça que ela aconteceu. Mas se permita aproveitar essa sincronicidade. Então, é uma resposta, às vezes, de uma pergunta que você se fez há um tempão atrás, mas você tinha mais ou menos até esquecido o assunto. Aí ela vem e fala, nossa, mas é isso. Eu só fiquei sabendo agora. Talvez na época em que você quisesse saber, você não estava preparado ou preparada para saber, por isso só agora. Então, como Nadma é por acaso, e Nadma acontece fora de hora, fora de lugar, isso não é fatalismo, e sim sincronicidade, estar pronto para, estar preparado para. As sincronicidades acontecem no momento em que elas têm que acontecer. Não tenho dúvida disso. Eu adiei tal viagem. Estava tudo pronto, na última hora eu adiei. Aí você fica sabendo que aquela viagem teve uma série de contratempos, as pessoas não se divertiram, não foi legal. Qual foi a sincronicidade? Você foi poupada. Você foi poupado de passar por uma situação desagradável. Então você teve um ganho. Não foi à toa que você não foi. E as histórias dos aviões? Cai um avião, a pessoa perde o voo. Então sincronicidade não é só quando acontece algo que vem de encontro a você. É também quando não acontece algo que poderia ser prejudicial a nós. Mas nós somos imediatistas, vaidosos, orgulhosos, impacientes, egoístas, limitados. Queremos tudo para agora, de acordo com as nossas regras, com os nossos desejos, com as nossas necessidades, com as nossas prioridades. E muitas vezes deixamos passar pequenos detalhes que estão ali ao alcance dos nossos olhos, das nossas sensações, das nossas percepções, para nos orientar melhor. Atenção é tudo. Quando
Quantas postagens você recebe que você passa os olhos, mas não presta atenção no que está escrito? Lê a chamada, responde, sem ler a postagem inteira. Aí não acontece nem sincronicidade, nem nada. Passou batido. Então as sincronicidades, elas vão realmente nos levando para aquele lugar onde vale a pena irmos. Isso também faz parte do nosso movimento, do viver, do existir, do estar aqui, do conviver, do compartilhar, do dar e receber, do procurar e ser procurado, do estar com tais e tais pessoas. Então, quanto mais nós nos abrimos para que as informações cheguem, mais elas vão chegar. Eu não estou falando de qualquer informação, mas daquelas que são relevantes para você. Sem ansiedade de preferência, sem revolta, sem xingar. Sem menosprezar, tendo respeito, tendo consideração, tendo acolhimento daquilo que nos chega, das pessoas que nos chegam, das pessoas que nos perguntam. Alguma coisa que às vezes nós não temos a resposta, mas ninguém é obrigado a ter todas as respostas. Por mais bem informado que você seja, talvez aquela resposta você não tenha naquele momento. E qual o problema de dizer não sei? Não, isso eu não sei. Não tenho como te responder, não sei. Desconheço esse assunto, mas eu vou procurar. Se eu souber qualquer coisa, eu te aviso. E a sincronicidade pode se dar de outra maneira. Você pode ser a ponte entre essa pessoa que perguntou algo que você não sabia e alguém que você conhece e que sabe a resposta, mas você não sabe que essa pessoa sabe. Mas num outro momento, essa outra pessoa que sabe a resposta comenta aquilo que você ouviu. Você fala, nossa, mas semana passada eu estava conversando com a minha amiga assim, assim, assado, e ela me perguntou e eu não sabia. Eu vou pôr vocês em contato, já que você conhece o assunto. Então percebam que não é sempre diretamente comigo, com você. Mas as sincronicidades acontecem. Tem um livro muito interessante que se chama Matriz Divina, do Greg Braden. Ele é um astrofísico e ele participa daquele documentário Quem Somos Nós. Fala justamente sobre sincronicidade. Então, tudo está entrelaçado. É uma teia. Imagina uma teia de aranha. Que a aranha vai tecendo, ela vai do centro para a periferia, né? Só que todas as linhas estão conectadas. Então, mesmo aquela última, aquela bem longe do centro, através das outras, ela está conectada com aquela primeira. Então, por isso que muitas vezes nós somos a ponte entre duas pessoas, entre duas informações, entre uma pessoa e um grupo, entre dois grupos, porque tudo está coligado. Então, voltando ao exemplo que eu dei, que não é só um exemplo, mas uma sugestão, que tal você tirar 5 minutos do seu dia
para vibrar positivamente pelo planeta, do seu jeito, da sua maneira, sentada em pé no chuveiro, dentro do ônibus, dirigindo. É a intenção. Faça essa gravação com suas palavras, com fundo musical ou não, de olhos abertos ou fechados, da maneira que para você for mais tranquilo, mais confortável. Naquele tempinho que você determinou que está disponível. Pode imaginar o planeta envolto numa luz violeta, envolto numa luz rosa. Use as palavras que quiser usar, a imagem que quiser usar. A imaginação é livre para cada um de nós. Cada um viaja na imaginação que tem. Mas o importante é a intenção. Então, uma vez que tudo é vibração, se eu estou vibrando no positivo, a probabilidade de eu atrair positividade para a minha vida, ela é grande. Não quer dizer que o tempo todo você está positivo nas 24 horas do dia. Acontecem coisas que te desviam, algum atropelo você tem que resolver. Você dá uma topada, você não vai falar, ai meu dedo, dei uma topada. Então, nós desviamos da positividade em alguns momentos. Mas quanto mais intensamente, quanto mais frequentemente conseguirmos manter o nosso centro, a nossa positividade, mais positividade nós vamos atrair. Então, mais pessoas que estão falando essa linguagem vão chegar até você. Você vai se interessar cada vez mais por uma leitura nesse sentido, por um lugar que te dê calma, paz, tranquilidade, por ambientes onde você se sente mais tranquila, mais relaxada. Não quer dizer que você vai parar de ir numa balada se você gosta. O que muda é dentro, sempre. Então, quanto mais você se sintoniza com algo que faz sentido para você, mais aquilo que faz sentido para você se expande e vai reverberando em horizontes mais distantes daquele onde você está inserido no seu dia a dia. Então, a sincronicidade, ela não é um fenômeno extraordinário, fantástico, indescritível. Ela é totalmente perceptível, quase que palpável. Existem pessoas mais sensíveis, pessoas menos sensíveis, pessoas que percebem, pessoas que não percebem. Mas a sincronicidade está presente o tempo todo. Não importa a sua idade, não importa a sua atividade, não importa a sua profissão. Você não precisa acreditar que ela existe ou não. Você não precisa acreditar que o ar existe, mas você respira o tempo todo. Você só percebe o ar quando você tem falta de ar. Aí nós damos valor a ele. Quando você está numa piscina ou na praia, que você dá um mergulho, em algum momento você tem que voltar para a tona para respirar de novo. Nós estamos numa onda tecnológica cada vez mais utilizada, crescendo cada vez mais, mas nós não vemos essas ondas todas, mas elas existem. Como que o seu celular funciona? Como que a sua TV funciona? Como que o seu liquidificador funciona, a sua máquina de lavar, a sua geladeira? Por onde vem essa energia na tomada?
fios elétricos, tal, mas ele tem uma origem. Agora o celular, você já carregou, ele vai tocar, você vai falar com a pessoa, esteja ela na sua cidade, esteja ela no Japão, na Austrália. Como que essas ondas se manifestam? Você não as vê, mas elas estão aí. E tem uma força poderosa, senão você não falaria no celular. Não ligaria sua TV. Não ligaria seu computador. Então, com que frequência nós nos conectamos a este ou aquele assunto? O que nós escolhemos manter mais frequentemente no nosso dia a dia, dentro de nós? Convido vocês a refletirem sobre isso, a darem um pouco mais de atenção aos seus pensamentos, aos seus comentários, para que as suas sincronicidades sejam cada vez mais agradáveis. Alegres, felizes, confiáveis, para que vocês tenham cada vez mais motivos para agradecerem por elas acontecerem. E por falar em agradecer, eu agradeço a atenção de todos, agradeço o apoio de Carlos Schutz e seus incensos incríveis, encomendas no 11 98687 4093, agradecendo Bar Bodega Restaurante, esquina de Jesuíno Maciel com João Álvares Soares, no Campo Belo. Consultas comigo no 11 94 944 1425. E convidando vocês mais uma vez para entrarem no site do Cura-te e, dentro das suas possibilidades, fazerem as suas doações para ajudar na nova sede. Mensagem do tarô: mudanças chegando. Estamos constantemente em mudanças, mas que nível de mudança, que grau de mudança, o quanto nós nos permitimos mudar, o quanto nós abrimos mão daquilo que já deixou de ser importante, mas eu ainda quero manter. Então deixe ir com gratidão aquilo que está indo, porque o ciclo já se encerrou. Se abra para o novo, para que novas sincronicidades aconteçam. Uma ótima semana a todos. Tenham todos muita saúde, muita paz interior, muitos motivos para sorrirem, e até a próxima semana.